Joia. Boa noite, então. Eu gostaria de agradecer principalmente nossos convidados, né, num momento de conhecimento, como disse o professor Ricardo, de debate, o Frederico Andrade Sigel, juiz aqui do Juizado Especial da nossa comarca de Brusque, que também nosso egresso, né, com muito carinho, e o doutor Fernando Correia, que é defensor público, hoje lotado na comarca de Blumenau, e que também, nosso egresso, com muito orgulho, hoje vão repassar práticas jurídicas, né, dentro da atuação que cada um de vocês, alguns mais rápido, porque tem alunos aqui da 10ª fase, que daqui a pouco estão aí no mercado de trabalho, outros ainda têm algum caminho a percorrer na graduação, porque nós temos também acadêmicos da 2ª fase, outros que já estão se encaminhando para o final. Então, aproveitem bastante. Eu gostaria de apresentar um pouquinho os nossos debatedores. Então, o doutor Frederico Andrade Sigel, doutor em Ciências Jurídicas, desde 2019, com dupla de titulação na Itália, na Unip, Universidade, e também na Unip, na Universidade Italiana, e na Universidade Minho, na Uninho, em Portugal. Ele tem especialização em Gestão Jurídica pela Academia Judicial, do TJSC, especialização em Processo Civil, em 2003, e atualmente, então, juiz de Direito do Juizado Especial na comarca de Brusque. O doutor Fernando, formado em Direito pelo Centro Universitário de Brusque, Unifeb, 2011, especialização em Direito Civil Negocial Imobiliário pela Fundação Luiz Flávio Gomes, servidor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina entre 2012 e 2018, e defensor público do Estado de Santa Catarina desde 2018, atualmente, então, lotado no Núcleo Regional de Blumenau. Gostaria de agradecer ao Laboratório de Cidadania e Direitos Humanos, comandado pelo professor Ricardo Hoffmann, e sem o laboratório não teríamos tantos eventos e oportunidades de conhecimento. Obrigada, professor. Gostaria, então, de agradecer a presença de todos os professores, agradecer a presença de funcionários do nosso fórum da comarca de Brusque, agradecer a todos os alunos, né, que estão participando, e colocar um pouquinho hoje, antes de passar a palavra aos nossos debatedores, gostaria muito, então, de falar um pouquinho sobre o que cada um vai destacar. O doutor Fred, ele vai falar um pouco do juizado especial, que ele vai falar um pouco do cível e do criminal. É um dos ritos processuais mais democráticos que tem, pois não tem custas processuais até primeiro grau, até a sentença de primeiro grau. Então, ele abre esse acesso a todas as pessoas carentes economicamente, que não podem utilizar a justiça. Então, o juizado especial, ele é um canal muito democrático, como o trabalho da Defensoria Pública. Então, a democracia e o acesso à justiça, ele está ligado tanto no juizado especial quanto na Defensoria Pública, que atua com as pessoas com insuficiência de recursos econômicos, né? Então, o defensor público, ele ajuda essas pessoas também, como o juizado especial viabiliza que essas pessoas consigam ter acesso à justiça. E se o cidadão tem um processo até de 20 a 40 salários mínimos, né, ou ele vai acionar o juizado de pequenas causas. O JEC tem princípios importantes, que é o da simplicidade, que é o da informalidade, da celeridade e da economia processual, por exemplo. E depois o doutor Fred, que atua no dia a dia nesse procedimento especial de rito sumaríssimo, ele vai nos colocar muitas informações e práticas importantes. E o doutor Fernando, então,
atua como defensor público, ele vai esclarecer depois para todos nós o papel do defensor público e os casos práticos que ele atua ali e pode esclarecer processualmente para todos nós aqui nessa noite de conhecimento. Então, eu passo a palavra agora para o Dr. Fred, para que faça suas colocações, fique à vontade. Obrigada, Fred. Boa noite a todos. Inicialmente gostaria de cumprimentar a professora Ana Matoso pelo convite, pela generosidade de convidar para conversar aqui com os alunos da Unifeb, universidade que me é tanto cara, porque estudei aí, né? Então é sempre um prazer voltar, ainda que de forma virtual, né? Estar conversando com os alunos, com os professores, né? Com a comunidade acadêmica da Unifeb. Cumprimento o doutor Fernando, que até pouco tempo éramos colegas de trabalho, né? Eu estava atuando na 2ª Vara Criminal de Blumenau, fazíamos audiência juntos, e surgiu uma oportunidade para eu vir trabalhar em Brusque, então eu acabei vindo para cá, mas até pouco tempo, até julho desse ano, estávamos trabalhando juntos, fazendo audiência juntos, né, eu e o doutor Fernando. É um prazer aqui estar contigo para conversar sobre os aspectos jurídicos aqui com os nossos alunos. Aos professores, doutora Samantha, doutor Ricardo Hoffman, doutor Ivan, um prazer tê-los aqui prestigiando o debate. Meu cumprimento especial ao nosso Luciano Franco, né, Ramos, conciliador, valioso, operador aí da nossa juizado especial aqui de Brusque. E falar sobre o juizado especial é um tema assim, muito interessante para mim, porque eu comecei a trabalhar no fórum como atermador. Minha primeira função... Fred, eu posso interromper um minutinho para ler o texto que o professor Ricardo Hoffman pediu e eu acabei esquecendo. Então, eu vou ler bem rápido, porque esse texto é um texto padrão institucional. Vamos lá, então. As manifestações expressas por integrantes do quadro funcional da FEB e Unifeb e por convidados que participam de eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da Fundação Educacional de Brusque FEB ou do Centro Universitário de Brusque Unifeb. Todos concordam participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso da sua imagem e da sua voz para todas as transmissões da FEB Unifeb e ficará disponível posteriormente nos canais oficiais. Agradeço, então, peço desculpa pela interrupção, destaco também a presença, além do nosso conciliador, mestre, né, a professora Adriana Bina também, obrigada, professora, pela presença, a professora Samantha, que eu ainda não falei, e devolvo a palavra, doutor Fred. Ok, obrigado, professora. Cumprimento a professora Adriana Bina, minha querida professora Adriana Bina, né? Prazer aqui estar conosco. Bom, dizia eu, então, que o tema do juizado especial, para mim, é muito caro, porque eu comecei a faculdade em 1998, a lei do juizado especial já tinha 3 anos, a lei 9.099 foi instituída em 1995, eu comecei a faculdade em 98, e minha primeira função no fórum, né, quando pedi um estágio no fórum e consegui, no ano que eu comecei a faculdade, foi no juizado especial para ser atermador, né? Eu trabalhava ali onde atualmente é a sala dos oficiais de justiça, ali no térreo, e recebia as pessoas para fazer o atendimento, né? Atermador nada mais é do que a pessoa que recebe, o servidor ali, o funcionário que recebe no fórum, faz o atendimento, o primeiro atendimento ali da pessoa, né? E como no juizado especial
as causas até 20 salários mínimos, elas não dependem de advogado. Então, fazíamos uma petição inicial ali no fórum mesmo, né, que era protocolada e dava início ao processo. Então, isso seria uma atenuação. E eu comecei a trabalhar no fórum exatamente com isso. E a lei do juizado especial, ela é um convite ao diálogo. Né, um convite ao diálogo justamente porque, primeiro, como eu disse, ela permite que a pessoa acesse o judiciário, independente de advogado, nas causas até 20 salários mínimos. Além disso, nas causas até 20 salários mínimos e até nas de 40 salários mínimos, né, seja de forma individual, pessoa sem advogado, ou seja, com advogado, ela não há cobrança de custas para ingressar, né, na justiça. E, além disso, qualquer tipo de procedimento é admitido no juizado especial. Depois até vou explicar um pouco melhor sobre isso, né? Mas no artigo 51, inciso 2º, diz que serão inadmissíveis no procedimentos especiais, no juizado especial, devendo ser extinto o processo, mas só após a conciliação. Então, significa que qualquer causa é admitida no juizado especial até a conciliação. Né? Se for um procedimento especial que for ingressado no juizado, uma ação de família, uma reintegração de posse, uma causa de até R$1 milhão, ela seria admitida para que se tenha uma conciliação. E aí, claro, se não houve uma conciliação, o processo seria extinto, né? De acordo com o artigo 51, inciso 2º. Então, por conta disso, eu digo que a lei do juizado especial ela é um convite ao diálogo, né, para que todas as ferramentas ali previstas na lei 9.099, elas afunilam para que a resolução do conflito se dê através da conciliação. E justamente por isso é que se exige a presença das partes na audiência de conciliação. Se o autor não estiver presente, na audiência de conciliação, o processo deveria ser extinto. Né? Então, mais um fundamento, né, um argumento para a defesa dessa afirmação que acabo de fazer sobre o convite ao diálogo, né, do juizado especial, que veio com a Lei 9.099. E, além disso, o processo ele é regido pelos princípios da informalidade e da simplicidade. Então, quer dizer que, mas isso obviamente não quer dizer que você pode fazer a petição inicial de qualquer jeito, né? Na verdade, ela tem os seus requisitos, deve ter um formato de petição inicial, né? Mas ela não precisa trazer as minúcias que talvez seria recomendado nos processos comum que são distribuídos na vara civil, na vara comercial, na vara bancária, nas outras unidades, e não no juizado especial. E justamente por isso que essa simplicidade e essa informalidade, caso não observados os requisitos da petição inicial, podem levar à inépcia da inicial. Então, nós temos algumas situações em que a parte, através de advogado, deduz a sua pretensão como forma de petição inicial, mas não a faz de uma maneira a seguir um mínimo de procedimento exigido pelo Código de Processo Civil, e, dado a emenda, não é feito, e o processo, então, é extinto pela inépcia. Então, é importante se dizer que os princípios da informalidade e da simplicidade não quer dizer que você possa fazer a petição inicial de qualquer jeito, né? E quanto ao procedimento, disse que qualquer procedimento ele é admitido no juizado especial. Eu vejo que isso ele não é muito bem compreendido pela comunidade jurídica, porque muitas situações elas são deduzidas de procedimento especial no juizado especial, né? Ação meritória, ação de reintegração de posse, ação de consignação e pagamento, todas essas elas têm uma previsão de rito especial.
pela Lei 9.099, ela deveria ser extinta após a audiência de conciliação. Mas isso não ocorre, e eu já entendo que ela deve ser extinta já no início, porque a parte autora que deduz essa pretensão, ela não está pensando da consequência a respeito da extinção do processo, caso não haja conciliação, né? E infelizmente, muito embora tenha um apelo ao diálogo da Lei 9.099, a maioria dos casos, né, boa parte, ainda não é resolvida pela conciliação. Então, a pessoa acaba deduzindo a sua pretensão em rito especial, acreditando que poderia processar a sua pretensão através da Lei 9.099, mas, na verdade, está perdendo um tempo, né, da parte que gostaria que a sua pretensão fosse solucionada, do advogado, do juiz. Então, em razão disso, eu acredito que, caso a parte queira fazer uso do artigo 51, inciso 2º, para que, se fosse deduzir uma pretensão através do rito especial, ela teria que declarar expressamente isso, da sua ciência de que, olha, eu estou entrando com uma ação monitória, estou entrando com uma conciliação a pagamento, né? Eu sei que, se não houver uma conciliação, o processo deve ser extinto, mas eu quero tentar uma solução através da conciliação, de acordo com o artigo 51, inciso 2º. Então, eu penso que isso deve estar expresso na petição inicial, para que, então, possa se admitir essa pretensão pelo rito especial, né, no juizado especial. E caso essa argumentação não venha de forma expressa na petição inicial, aí, então, a petição inicial ela já é extinta sem a conciliação, né? Ela já é extinta de cara, porque eu acredito que houve uma apenas inobservância do advogado à norma prevista na Lei 9.099. Então, caso ele realmente queira, ele tem que declarar expressamente isso. Ele tem que estar consciente de que, se não houver conciliação, o processo será extinto. E como é o rito no rito sumaríssimo, né, no nosso processo de conhecimento, né, nós temos apenas 2 ritos, né, na Lei 9.099. Tem o rito o processo de conhecimento, o rito sumaríssimo, conhecimento, e o processo de execução. Né? Além desses 2, não há nenhum outro. Então, e a Lei 9.099, ela diz que a situação, ela, justamente pelo princípio da economia, da simplicidade, da informalidade, ela concentra os atos numa audiência única, né, para revelar que tudo deve ser resolvido na audiência una. Acontece que a prática, né, numa interpretação pragmática da maior parte dos juízes, do Poder Judiciário, né, mas, obviamente, alguns entendem de forma diferente, que eles acabam cindindo essa audiência una e são feitas 2 audiências. Né? Então, a primeira audiência é por uma conciliação, caso não haja conciliação, apresentada a contestação, aí sim, né, havendo necessidade da instrução, aí marca-se uma segunda audiência. E isso foi feito, acredito eu, porque quando o legislador pensou em fazer audiência única, concentração de atos e tal, não teve em mente a grande procura que ocorreu das pessoas ao juizado especial, que dizem respeito a ações de massa, né? E digo ações de massa, são essas ações de ação de indenização pelo nome escrito no Serasa, né, de maneira indevida, ações bancárias, né, e esses tipos de ações, que são a sua grande maioria no juizado, a sua grande maioria não depende de produção de prova testemunhal. Então, por isso que a prática, né, numa interpretação pragmática, se estabeleceu essa divisão, né, uma interpretação contra legem, vamos dizer assim, já que a lei prevê expressamente a audiência única,
foi feita uma interpretação contra lege, né, de acordo com a melhor forma de andamento dos processos no juizado especial, vendo um conjunto, né, para que se dividisse e deixasse a audiência de conciliação não somente para processos que tinham maior viabilidade dessas audiências, relegando, então, as instruções para situações como um acidente de trânsito, né, algumas outras questões que acabam sendo uma minoria, vamos dizer assim, né? Não temos muitas audiências de instrução no juizado, a grande maioria são audiências de conciliação, ou ainda a maior parte mesmo não temos até feito a conciliação, né, porque sabemos que do comportamento de algumas partes, né, como telefonia, bancos, que seria, né, gastar tempo inútil de ficar marcando essas audiências, que não produzem nenhum resultado jurídico válido. Então, por isso que a prática acaba modificando a lei. Algumas situações, né, da perícia, por exemplo, né? Então, o juizado especial ele não admite perícia. Então, quando a parte ela procura advogados, então o advogado ele deve pensar dos ônus e dos bônus quando ele toma uma decisão para qual caminho seguir, né? Sabendo que se ele ingressar no juizado especial, ele terá, né, uma via rápida para chegar a um resultado rápido, né? Porque, né, o processo, em regra, ele chega mais rápido na sentença do que nos procedimentos que tramitam em varas que não são do juizado especial, na vara civil, vara comercial, na vara bancária. Em regra, no juizado especial é mais rápido. Então, ele sabe que é mais rápido ir no juizado, mas isso também tem alguns ônus, né? Que é ele abrir mão da possibilidade de fazer perícia, né, e de algumas outras situações. Então, não admitimos esse tipo de situação. A lei, na verdade, não admite, né? E digo isso porque vejo uma grande demanda em processos de consignação, de empréstimo consignado, né, em que a pessoa ela acaba contraindo no seu benefício previdenciário, o banco acaba fazendo alguns descontos, né, indevidos no benefício previdenciário da pessoa, né, o banco deposita o valor do empréstimo na conta dela e ela diz, não, eu nunca solicitei esse tipo de empréstimo, né, eu nunca solicitei empréstimo, o banco depositou aqui na minha conta, mas eu nunca pedi. E aí ela entra com ação, dizendo que quer declarar a inexistência daquele negócio, e aí o banco vem e apresenta um contrato assinado por ela. E aí ela vem e diz, não, eu não assinei esse contrato, eu quero uma perícia. Perícia não dá, né? Então, o resultado disso é a extinção do processo. Porque, né, se eu tenho um contrato que está assinado pela parte, o banco alega que ela assinou e ela diz que não assinou nada daquilo, né, a forma de resolver isso seria através de uma perícia. Né? Então, ou então muitas situações em que um aparelho celular, né, defeituoso, ela entra no processo no juizado especial, requerendo a devolução do dinheiro ou um novo celular, aí o fabricante vem e diz, não, isso é mau uso. Aí ela diz, não, isso é defeito de fabricação. Então, para resolver isso, eu também preciso de uma perícia. Algumas situações, como essa, por exemplo, então, a parte ela precisa estar ciente de que, embora o valor seja inferior a 40 salários mínimos, né, ela está abrindo mão da possibilidade de produzir uma prova pericial. Né? Então, isso deve ser pesado na hora do advogado tomar a decisão aonde que ele vai ajuizar a ação. Se é no juizado especial ou se é no juízo comum. Né? E o artigo 6º da Lei 9.089, também é bom dizer, prevê o julgamento por equidade. Né? E também acho interessante falar sobre isso também, muito embora não seja a regra, julgamentos por equidade. Equidade, de certa maneira, pode ser algo perigoso, vamos dizer assim, né? Porque não se dá para
passar um cheque em branco para o juiz, para ele decidir como ele quer, porque equidade, né, é um termo que cabe muita coisa dentro, tem uma alta carga semântica nessa categoria, vamos dizer assim, mas em algumas situações é possível utilizar desse princípio previsto no artigo 6º para a solução de algumas situações que talvez seriam melhores se elas fossem decididas através de uma audiência de conciliação, né? Então, a gente, na verdade, verifica ali que o melhor seria uma conciliação entre as partes, né? Nem aquilo que o autor está pedindo, nem aquilo que o réu está querendo, né? Você vê que se fosse uma conciliação ali, ia casar bem, e a gente acaba, então, buscando esse princípio para definir uma questão. E eu posso até... lembro de uma situação que um advogado foi contratado para fazer um processo de separação, né? Ele permaneceu... a pessoa que contratou assinou uma nota promissória, no valor de R$6.000, né? E... depois de 7 dias, aquela pessoa, né, o autor, vamos dizer assim, desistiu daquele advogado e pegou outro, foi o outro que fez todas as situações, mas aquele primeiro que assinou a nota promissória, ele tinha feito algumas coisas, né? Então, ele tinha feito atendimento, ele recebeu documentos, ele analisou, orientou a parte, né, prestou consulta, e fez uma tentativa de conciliação, ele iniciou uma tabulação, tinha e-mails ali trocados entre o advogado do autor e do réu, então, mas o advogado, por estar na posse de uma nota promissória, acabou executando o valor por inteiro, né, alegando que era princípio da autonomia, cartularidade, né, exigibilidade e tal. Então, nessa situação, me pareceu que poderia se utilizar a equidade para que, né, algum serviço foi prestado pelo advogado, mas nem tudo, né? Não havia dúvidas que a nota promissória ela era vinculada a um contrato que foi parcialmente cumprido. Então, por conta disso, entendi que naquela situação poderia cair bem ali a equidade, mas é preciso ter cuidado para a gente não poder utilizar isso e achar que está fazendo justiça em todo caso, porque a gente precisa, na verdade, ficar mais centrado na lei, né? Que a lei é que dá maior segurança jurídica, quanto à equidade, por ser algo mais relativo ao subjetivismo, né, da justiça e tal, não tem essa garantia. E falando sobre a execução, na verdade, é o nosso maior gargalo aqui no juizado, né? Então, temos 7.200 processos aqui, né? A maioria da execução, cumprimento de sentença e execução, e existe muita ansiedade da parte, né, do advogado para que a sua causa seja analisada e tal. E muitas vezes nós damos uma decisão, né, para inserir a pessoa no órgão restritivo de crédito. Então, a decisão é publicada e para que ocorra a inscrição, muito embora eu tinha dito que não existe custas, né, no juizado especial, existe um custo para inserir o nome da pessoa no órgão de proteção ao cadastro de devedores, né? Porque isso não é um custo do judiciário, é um custo do próprio Serasa, né? Então, foi feito um convênio da Justiça, do Poder Judiciário, com o Serasa, FCDL, que prevê, então, pelo Poder Judiciário, a requerimento da parte, a inserção do nome da parte no órgão de proteção. E muitas vezes o despacho é deferido, né? Defiro a inserção do nome do devedor no órgão e tal, mediante o pagamento do boleto. E como nós temos muitos processos, né? Passa-se alguns dias, né? Uma semana, 2 semanas, e aí a parte faz uma petição, diz, olha, estou esperando aqui o boleto, né? Ninguém me mandou o boleto ainda. Temos muitos casos nesse sentido. Mas nós temos muitos casos, porque nós temos muito processo, né? Então, e tem uma fila, né? Nós não conseguimos lidar com todos os processos ao mesmo tempo. Então, muito embora nós temos a agilidade do processo, né? Como eu digo, a execução é o nosso grande gargalo, porque para
executar todos os sistemas que estão à disposição do Poder Judiciário leva tempo. O FCDL é só um dos sistemas disponíveis que pode ser utilizado pelas partes a requerimento e executado pelo Judiciário, mas existem outros, né? O Infojud, Infoseg, Ciel, existem, acho que 13 ou 14 sistemas, né? E cada um tem uma função específica. E a professora Matosa havia me perguntado sobre como os alunos podem ter conhecimento sobre a forma como o seu processo pode andar mais rápido. E o que eu tenho percebido é que, muitas vezes, a pessoa pede para utilizar um sistema, mas aquele sistema não tem a finalidade para a qual a pessoa requeriu. Então, por exemplo, nós temos um sistema chamado Infojud, que ele serve para buscar bens da pessoa declaradas à Receita Federal. Então, o exequente, credor, ele está atrás de bens do devedor, né, não encontra nenhum pelas investigações que faz por sua conta própria, e aí pede para o juiz para dizer, olha, eu gostaria de saber o que ele declarou na Receita Federal para poder dar uma olhada. Né? Então, isso seria o Infojud. Os outros sistemas, né, são para encontrar um nome e endereço da parte. Né? Então, temos o sistema da Justiça Eleitoral, que é o Ciel, temos o CISP, o Infoseg, que são sistemas que buscam endereço. Temos o Bacen-Jude, que agora virou Cisbacen, que é para bloquear contas, dinheiro em contas bancárias, né, do devedor. Né? E temos outros do cartório de registro de imóveis, tem o Renan-Jude para procurar veículos. Então, são vários sistemas, e cada um tem uma finalidade específica. Né? E, às vezes, a pessoa vem e diz, olha, eu quero que consulte o Renan-Jude, porque eu quero saber o endereço do cara. Olha, o Renan-Jude não serve para isso, né? Serve para outras coisas. Então, por isso que é importante saber, não apenas a lei, mas os sistemas que estão à disposição para a gente poder fazer o requerimento de forma correta. Né? Além disso, pedidos também de suspensão ou cancelamento de CNH e de passaporte como forma de coerção para que o devedor pague a dívida. Né? Um tempo atrás, isso foi bastante polêmico, saíram algumas decisões nesse sentido. Eu entendo que não é cabível, né? Acredito que isso são medidas restritivas, né, e punitivas, vamos dizer assim, né, que não servem para que o devedor pague o valor da dívida. Né? Então, muito embora tenha decisões em sentido contrário, né, eu entendo que não seria cabível, né, determinar a suspensão ou cancelamento do passaporte, ou então de carteira de habilitação, como uma maneira de restringir ou forçar o devedor a pagar débito. Um outro ponto importante também, que deve ser destacado, são os embargos à execução. Né? No juizado especial, os embargos à execução, eles exigem a penhora, diferente no processo de execução que tramita numa vara comum. Né? Na vara comum, você é citado, né, na execução para pagar ou apresentar embargos. Não precisa garantir juízo. Já na execução, que tramita no juizado especial, tem essa particularidade. Então, tem extinguido muitos embargos pela falta de garantia do juízo. Né? Bom, rapidamente foram essas as anotações. Outra coisa que eu marquei aqui também sobre pegar bens do casal, né? Quando a execução é direcionada contra o devedor, né? Seja o marido ou a mulher, vamos dizer assim, contra uma pessoa, né? E aí o credor, ele procura assim, olha, essa pessoa não tem nada no nome dela, mas eu vi no Facebook aqui que ela tem aqui, ó, casada com fulano, então quero que
seja penhorado os bens, né, da esposa dele, mas a esposa não participava do processo até então. E aqui a nossa professora de Direito de Família, a doutora Adriana Bina, deve saber melhor do que eu aqui sobre o que compartilha os bens do casal, né? Então, se a dívida foi contraída durante a constância do casamento, né, entendo que poderia ser, dependendo do regime, obviamente, né, se fosse regime de separação e tal, mas dependendo do regime, nós poderíamos até deferir aí essa penhora no nome da esposa, que não participa do processo, né? Só que para isso eu preciso de uma certidão de casamento, né, para que indique quando que houve o casamento, se essa dívida é contemporânea ao casamento e o regime de bens, né? Então não adianta juntar prints do Facebook de que a pessoa está lá com o cara, se esses prints não são prova efetiva de quando surgiu a união e se aquela dívida foi durante o casamento ou não, e qual é o regime. Então isso também é um ponto que a gente também tem visto em algumas situações, né? E outra coisa que também não tem eficácia, que tem muita, são os mandados de constatação, né? Então, quando a parte não encontra mais bens em nome do devedor, né, ela pede, olha, então vai lá, manda o oficial de justiça lá para localizar os bens que estão lá no nome, né? Então, o Luciano até pouco tempo atuava bastante como oficial de justiça, sabe muito bem disso, que não tem efetividade eu mandar o oficial de justiça lá na casa do devedor para ficar relacionando que ele tem um conjunto de panela, uma televisão de tubo, né, um jogo de sofá, né? Não adianta, a gente não vai transformar isso em dinheiro, o credor não vai ter interesse nisso, né? Então, e a consequência de nós não localizarmos bens penhoráveis do devedor é a extinção da execução. Então, isso que eu digo, que são os ônus e os bônus do juizado especial, né? Tem a facilidade, que o processo ele gira mais rápido, mas em algumas situações ele exige que o autor esteja presente na conciliação, ele tem restrições ao procedimento, não é qualquer procedimento, né, que é admitido, ele pode ser extinto porque não é localizado mais bens em nome do devedor, ele é extinto porque não se admite citação por edital, né? Então, algumas situações ele é bem limitado. Então, por isso que o advogado, o advogado é o primeiro juiz do processo, né? Quando ele recebe a parte lá, ele vai ter que decidir sobre isso. Por isso que ele tem que verificar qual é o caminho que ele vai. Quanto ao juizado criminal, né, também a previsão na lei é sobre audiência única, mas a prática nós também temos dividido essa audiência única em duas, justamente para possibilitar o oferecimento da suspensão contra o processo. Então, no juizado especial, o rito ele é diferente do juizado comum, né? Então, o Ministério Público ele oferece a denúncia, o juiz manda citar, o juiz não faz uma análise sobre o recebimento ou não da denúncia naquele momento, ele manda citar o réu para comparecer numa audiência, na audiência ele apresenta a defesa prévia, apresentada a defesa prévia, é feita uma análise sobre o recebimento ou não da denúncia, e assim verifica-se então a possibilidade de oferecer a suspensão constitucional do processo para ele, né? Então, se ele faz jus ou não faz jus. E por isso que também não é feita a audiência única, porque se ele tem direito à suspensão constitucional do processo, né, não tem sentido nós chamarmos todas as testemunhas para aquela audiência única, e aí ele é oferecida a proposta de suspensão condicional, ele aceita e as testemunhas vão lá, né, para quê? Por que as pessoas se deslocaram, né? Então, para evitar justamente essa desnecessidade das testemunhas virem ao fórum, é que se dividiu essa audiência única e se transformou em audiência dúplice, né, para dar a prática, na verdade, fazendo mais uma inovação legislativa, né? Acho que, pelo que me foi passado do tempo, seria isso. Eu fico à disposição aí dos alunos, né, e professores para perguntas que se fizerem necessárias. E agradeço, então, devolvo a palavra à professora
Ana Matoso. Obrigada, doutor Fred, esclareceu muitas coisas, coisas que nós destacamos em sala de aula, e eu tenho uma pergunta. Doutor Fred, se tiver uma dúvida sobre um valor que está sendo cobrado no juizado especial, e a parte apresentar a perícia pronta, tá aqui, eu estou esclarecendo através, eu não estou pedindo perícia, eu estou já apresentando, né? Contratei um perito, estou apresentando. É válido? Todas as provas que são apresentadas pela parte são válidas, sim, obviamente. Agora, dizer que eu vou, né, que o juiz vai julgar de acordo com aquilo que ela apresentou, né, aí já não sei dizer. Né, acho que vai de uma análise sobre uma análise valorativa sobre a prova, né? Tem, né, nosso CPC, né, estabelece o princípio da livre convicção do juiz, né, então significa que não existem provas mais valiosas que as outras, né, a gente faz uma avaliação subjetiva a respeito, né, das provas que vai se dar mais valor, né, e trazer uma perícia pronta da parte, né, tem o seu valor, mas com certa reserva, porque foi uma prova que foi produzida pela parte. Né? Se o réu apresenta uma perícia tão boa quanto, com valores diferentes, né, aí já vai ficar a perícia apresentada pelo autor num valor e a perícia apresentada pelo réu em outro valor. Né? E aí o juiz vai decidir como. Né? Teria que fazer uma perícia por um terceiro, né, um perito, um terceiro desinteressado no processo, para verificar. E nesse caso não caberia perícia. Né? Claro, a Lei 9.099, ela prevê uma espécie de, né, que a doutrina chama de perícia simplificada, assim. Ela não permite uma perícia, mas ela permite que sejam inquiridos técnicos, né? E talvez essa seria a solução, né? De inquirir alguns técnicos, né, que possam esclarecer alguma situação nesse sentido. Cumprimento aqui, vejo a professora Raquel. Meu cumprimento, meu boa noite, professora Raquel. Obrigada pela presença, doutora. Boa noite, boa noite. Boa noite. Fred, esclarecido. Outro ponto importante no juizado especial, que os alunos às vezes têm dúvida, é sobre dano moral. O doutor considera que nunca cabe ou pode ter procedência um dano moral? Sim, dano moral é o que mais tem hoje em dia. Na verdade, eu digo que hoje nós vivemos uma sociedade do ressentimento. Qualquer coisa é dano moral. Né? Tudo é dano moral. Deixou de pagar o cheque é dano moral, já não é mais execução, é direta ação de conhecimento, né? Exageros à parte, né? Mas eu acho que o dano moral ele passou a ser utilizado, né, quase que em todos os processos. Assim, né? Houve um descumprimento contratual, a parte pede dano moral. Claro que o dano moral, né, tem as suas situações, né? No juizado especial, nós temos muitos processos de dano moral, nós temos muitos processos de inscrição indevida da parte, né, overbooking de companhias de aviação, né, são devidos, né, eu tenho, né, acredito assim, padronizado o valor do dano moral, né, tenho estabelecido situações de 10 mil reais, né, quando a parte tem o seu nome escrito de forma indevida, né? Claro que quando a loja que inscreve, né, o estabelecimento comercial que escreve o nome da pessoa não é uma grande instituição financeira, como bancos ou multinacionais, o valor do dano moral deve guardar uma proporcionalidade, né? Então, a pessoa que teve seu nome escrito no cadastro restivo pela mercearia da esquina não deve ter o mesmo valor de dano moral do que um banco com lucros bilionários, né? Então, e companhias aéreas também. Então, várias situações, né, é cabível o dano moral no juizado especial. Obrigada, doutor. Doutor Fred, posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que o senhor... Boa noite a todos, então. Boa noite. É bom estar com vocês. Com relação ao dano moral referente à perda do tempo útil, tem sido acatada essa tese? Como é que o senhor... Perda do dia útil? Como assim?
Por exemplo, o consumidor, ele adquiriu um produto, esse produto tem um defeito, ele vai até a loja, ele tem que levar na assistência técnica, não dão conta o defeito não é solucionado, né? Aí ele tem que ir ao PROCON, aí ele vem no Sejusc, ele procura de todas as formas, ele demora um tempão, ele não consegue solucionar, e ele tem que entrar com o processo. Algumas situações, assim, ó, tem algumas expressões que definem, assim, o dano moral do mero aborrecimento, né, o que a doutrina jurisprudência utiliza, mero aborrecimento. O que configura mero aborrecimento e o que configura dano moral? Né, são expressões, né, quase como a equidade, assim, com carga semântica altíssima, né, que vai na hora da gente julgar para definir o que se enquadra como mero aborrecimento e dano moral. Acho que em algumas situações, essa perda do iogurte, da pessoa correr atrás, várias situações aí, já vi algumas situações favoráveis na jurisprudência, né, na turma de recurso, né, quando eu integrei a turma de recurso, eu vi algumas situações sendo julgadas nesse sentido, né, mas eu deixo, né, eu deixo o dano moral assim para situações assim, mais graves, assim, né? Tem que, olha, se a empresa não deu nenhum tipo de assistência, né, se ela não se importou em nada, acho que é muito o casuísmo, né? Então eu preciso ver qual foi a atitude da empresa nessa situação, né? Claro, é importante que a situação se resolva, mas teria que ver o casuísmo mesmo, né, para dizer se é dano moral ou não. Obrigada, doutor. Eu gostaria, então, só de reforçar mais uma vez o que o professor Ricardo colocou no chat, para os alunos que querem certificados colocar o nome e número de matrícula. Vamos deixar no final do nosso encontro aqui mais espaço para pergunta, e passo a palavra agora para o doutor Fernando. Doutor, a palavra é sua. Obrigado, professora. Tal qual o doutor Fred, eu queria também deixar registrado aqui a minha gratidão pelo convite para participar hoje aqui desse evento, desse encontro. É um prazer voltar para a Unifeb, ainda de forma virtual, para conversar com os alunos e rever os professores queridos que fizeram parte da minha formação acadêmica. Olhei aqui por cima, me recordo que a doutora Raquel, muito querida, professora Ana, professor Ricardo, fui estagiário no escritório dele, professor de uma técnica de humanidade, com certeza sem igual, doutora Adriana Bino, estendo os mesmos adjetivos. Vejo que também o Luciano, meu colega de trabalho no fórum durante muito tempo, oficial de justiça, e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Defensoria Pública, que é a instituição que eu faço parte desde 2018, e também fazer uma breve introdução a respeito dos conceitos principais dessa instituição, que ela é tão nova no nosso ordenamento jurídico, e ainda ela caminha de forma bastante inicial para sua concretização, para sua formação. E depois tratar um pouquinho sobre alguns aspectos processuais civis específicos da Defensoria Pública, algumas peculiaridades da atuação do defensor dentro do processo civil. Eu vou tentar aqui compartilhar uma tela, vamos ver se eu consigo aqui, até para servir de roteiro para mim aqui, só um minutinho. Agora vai. Então, chegou para vocês aí uma tela de PowerPoint? Sim. Está projetando, sim. Tudo certo. Certo.
A Defensoria Pública de Santa Catarina, ela foi tomando a liberdade de fazer uso do logo da instituição aqui, mas é por um breve momento. Ela foi a última Defensoria Pública Estadual a ser criada no Brasil, e aqui em Santa Catarina a instituição só foi criada por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no ano de 2012 ou 13, agora não me recordo ao certo, que entendeu como inconstitucional o modelo de assistência judiciária prestado na época aqui em Santa Catarina, e decidiu que Santa Catarina, assim como os demais estados, deveriam prestar o serviço de assistência jurídica por meio da Defensoria Pública. O conceito de Defensoria Pública ele tem vieses doutrinários de várias formas, né? Ela é uma instituição que existe em vários países do mundo, ela é bastante fortalecida nas Américas, principalmente na América Latina, e para não correr nenhum risco de falar qualquer coisa fora do que preveja o nosso ordenamento jurídico, eu vou me ater aqui ao conceito previsto no artigo 134 da Constituição Federal, que ela prevê que a Defensoria Pública é uma instituição permanente. Isso significa que ela não permite, por exemplo, o seu desmanche ou a sua jogada de escanteio, digamos assim, por meio de uma emenda constitucional. Ela é permanente. Inclusive, essa expressão é considerada, por alguns autores, cláusula pétrea, por extensão do inciso 74 do artigo 5º, que prevê a prestação de serviço de assistência jurídica no Brasil. Alguns autores entendem que o artigo 134 estaria conjugado com esse artigo, com o inciso 74 do artigo 5º, não permitindo a revogação da criação da Defensoria Pública, digamos assim. Ela é expressão e instrumento do regime democrático. A função da Defensoria Pública é dar voz aos desprezados, né, permitindo que se concretize o Estado Democrático de Direito, que ele saia do papel e que um dia consigamos alcançar os objetivos da Constituição previstos lá no artigo 3º, né, principalmente no que diz respeito à erradicação da pobreza, à eliminação das desigualdades, aliás, a diminuição das desigualdades, e assim por diante. A Defensoria Pública serve, então, como um instrumento e expressão dessas finalidades previstas na Constituição Federal. Ela é uma instituição que ela visa prestar orientação jurídica, promover os direitos humanos e assistir as pessoas que dela precisarem, prestando defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, os direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Aqui, nessa última parte do dispositivo, a gente denota que a amplitude de atuação da Defensoria, a atuação dela tanto na forma individual, tutelando o assistido que nos bate a porta, tanto o direito coletivo, com demandas estratégicas para atingir o maior número de pessoas integrantes de grupos vulneráveis possível, inclusive auxiliando na economicidade processual, não gerando seguidos processos com mesmos temas, e concretizando os direitos daquelas pessoas sem necessariamente ter que passar por centenas ou milhares de processos judiciais. O adentramento na carreira do defensor público ele é feito através de um concurso público de provas e títulos, assim como as demais carreiras de Estado, e tem, dentre outras garantias, o membro, então, empossado, a garantia da inamovibilidade, que é para evitar que a administração ou órgãos externos se intrometam na atuação do defensor, movendo ele por algum gosto político ou escuso ou algo nesse sentido, né, para garantir que o defensor público possa exercer suas funções de forma livre, desde que embasado no ordenamento jurídico, obviamente. E também é proibido ao defensor público o exercício da advocacia privada, né?
O defensor público, uma vez adentrado na carreira, ele dedica-se exclusivamente à instituição e aos usuários do serviço público prestado pela Defensoria Pública, né? Dentre os princípios assegurados, as garantias e princípios assegurados à Defensoria Pública, a gente tem a autonomia funcional, administrativa e a autonomia financeira. O que significa? A autonomia funcional significa que a Defensoria Pública ela escolhe onde ela quer atuar, para evitar, por exemplo, que uma alteração de um governo ou algo assim venha a se intrometer na forma de atuação da Defensoria. Por isso é garantida essa autonomia, para que não haja interferência externa na instituição, e ela consiga exercer livremente os papéis que a Constituição e a lei orgânica para ela prevê. A autonomia administrativa se refere ao poder-dever de contratar seus membros, seus servidores, dar conta do próprio orçamento e, enfim, se administrar. E a iniciativa de proposta orçamentária, a autonomia financeira, significa que todo ano, assim como os demais poderes e instituições autônomas, a Defensoria Pública encaminha sua proposta de orçamento para consolidação pelo Poder Executivo e depois, para depois que isso seja encaminhado ao Poder Legislativo para consolidação da lei orçamentária anual. Dentre os princípios também que inerem à Defensoria Pública, a gente tem a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Esses são princípios mais voltados para o membro da Defensoria Pública. A unidade significa que os membros da Defensoria Pública de todos os estados, eles atuam de forma una. As metas da Defensoria Pública do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, enfim, elas são as mesmas da Defensoria Pública de Santa Catarina. A instituição, ela atua de forma una, não deve haver diferença de atuação entre as defensorias. Já a questão da indivisibilidade, ela se refere à possibilidade de substituição dos próprios membros. Aqui eu dou exemplo, a pessoa chega aqui, é feito um atendimento com ela e tal, o defensor X entra com a ação judicial que ela precisa. Vai chegar um certo momento do processo, aquele defensor X vai tirar férias. Então, na audiência de conciliação, na audiência de instrução e julgamento, quem pode participar da audiência vai ser o defensor que vier a substituir o defensor responsável pelo processo, né? Essa indivisibilidade, então, se refere a essa possibilidade de substituição nos afastamentos dos defensores públicos. Quando a pessoa ela procura a Defensoria Pública, quem presta o serviço de assistência jurídica para ela é a instituição, e não a pessoa daquele defensor, a pessoa do Fernando, a pessoa do defensor X, né? Ela tem um vínculo com a instituição, e a instituição se encarrega de disponibilizar defensores públicos para ela. Se fosse resumir, então, toda a função e os objetivos da Defensoria Pública de uma forma bastante sintética, eu diria que ela visa promover o acesso à justiça, né, que é o principal foco da Defensoria Pública. E quando a gente fala em acesso à justiça, não se fala necessariamente do acesso ao poder judiciário. A justiça, ela possui significados subjetivos mais diversos, mas aqui, para esses fins, se refere à efetiva concretização do direito daquela pessoa busca, a satisfação do interesse jurídico dela. Isso pode acontecer dentro ou fora do Poder Judiciário. Como eu vou começar a passar aqui, acho que vai ficar mais claro. Quando se fala em acesso à justiça, esse é um tema que sempre foi muito debatido, como os grupos vulneráveis, as pessoas hipossuficientes, elas podem ter acesso à justiça efetivamente. E, através de um estudo dos anos 70, de autoria do professor Mauro Capelletti, se estabeleceram marcos e divisões e metas de como ocorreria esse acesso à justiça aos grupos vulneráveis.
ele dividiu esses movimentos de implementação do acesso à justiça em ondas, né? Na primeira onda, a gente tem a implementação da assistência judiciária, que é aquela pessoa que não tem condições de contratar um advogado, ela ter acesso a esse serviço por meio do Estado. Na segunda onda, a gente tem a ampliação dos legitimados para tutela coletiva, para que as pessoas em situação de vulnerabilidade não sejam atendidas só individualmente, mas que haja alguém ou uma instituição por elas, buscando resolver problemas que às vezes elas nem sabem que têm, mas que abrangem toda aquela comunidade, aquele grupo de pessoas. A gente tem casos aqui na tutela coletiva, como a falta de vagas em creche, a falta de medicamentos específicos nos postos municipais, a falta de saneamento nas comunidades carentes. Então, são todos esses trabalhos que o defensor público ele pode atuar em prol daquela comunidade, mesmo sem ser provocado, né? E através da tutela, do exercício da tutela coletiva, né? A terceira onda, ela já diz respeito à criação de órgãos, instituições que facilitem os procedimentos judiciais e também diz respeito à atual justiça multiportas. Aí aqui a gente tem o próprio juizado especial, que criado em 95, ele tem por escopo a facilitação do acesso à justiça, mesmo que a pessoa ou procure sem um advogado, sem um defensor público, né, com isenção do pagamento de custos processuais. A gente tem os sejusques, né, como formas de obtenção de direitos e realização de acordos, resolução de conflitos, sem que necessariamente seja ingressado no Poder Judiciário. Todas essas três ondas tabulados como essenciais para a concretização do acesso à justiça, eles visam a concretização do direito material que aquela pessoa precisa, e não estão diretamente ligados ao acesso ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele seria uma das formas, talvez a mais importante, mas uma das formas de as pessoas conseguirem ter acesso aos direitos que necessitam ou que possuem interesse. Aqui eu acho interessante, como a gente está conversando com alunos de várias fases, alguns já ingressando em estágio e outros não, de acordo com a fase que estão cursando, né? Fazer a diferenciação desses três conceitos, que é o conceito de justiça gratuita, assistência judiciária e assistência jurídica. São conceitos que no dia a dia é muito comum serem trocados, e a pessoa pedir uma coisa e está pedindo conceitualmente errada, e pode gerar uma certa confusão a respeito desses três conceitos. Quando a gente fala em justiça gratuita, a gente fala atualmente na redação do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. A justiça gratuita é aquela que o juiz, quando do início do processo, no caso da parte autora, ou na contestação, no caso do réu, o juiz confere a justiça gratuita como forma de a pessoa não pagar, pelo menos por hora, várias despesas processuais, aquelas arroladas ali no parágrafo 1º do artigo 98. São as perícias, as despesas com oficial de justiça e assim por diante, e também os honorários de sucumbência, né, aqueles honorários que são oriundos do processo judicial. Já a assistência judiciária, ela se refere à atuação de um advogado ou de um defensor público dentro do processo judicial. Então, quando a pessoa ela é assistida, representada processualmente, ela está recebendo assistência judiciária. A assistência judiciária, quando a pessoa contrata um advogado, ela possui uma relação contratual com o advogado, e se a pessoa, então, se utilizar da assistência judiciária gratuita, esse serviço pode ser prestado pela Defensoria Pública, ou, em alguns casos, como no caso aí
de Brusque, da Unifeb, a gente tem o núcleo de prática jurídica, que faz também de forma excelente esse serviço atendendo a população. Quando a gente fala de assistência jurídica, porém, aí a gente fala em defensoria pública. Esse conceito ele é extraído da conjugação, como eu falei anteriormente, do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal, com o artigo 134 caput também da Constituição. A assistência jurídica ela possui uma amplitude maior do que a assistência judiciária. Ela envolve o atendimento de anseios da população carente, também extra processo judicial. Dentre serviços prestados, quando se fala em assistência jurídica, a gente pode falar do esclarecimento de dúvidas e orientações, a elaboração de contratos, a composição extrajudicial de conflitos por meio de acordos, a atuação e defesa em processos administrativos, a educação em direitos de grupos vulneráveis, o empoderamento desses grupos sociais vulneráveis, a própria atuação do defensor em busca da solução de conflitos por meio da tutela coletiva, sem que necessariamente se passe por uma ação judicial. Então, a gente pode dizer que a assistência jurídica ela possui maior amplitude que a assistência judiciária nesse ponto. Então, por exemplo, quando o advogado ou o próprio defensor público faz a petição inicial e pede que a pessoa não pague as custas processuais, ela faz de justiça gratuita. Se a pessoa vem até a defensoria pública porque não possui condições de contratar um advogado ou se enquadra em alguma outra possibilidade de atendimento da defensoria pública, ela vai receber o serviço de assistência jurídica. E creio que, indo ao NPJ, por exemplo, ela vai receber o serviço de assistência judiciária gratuito prestado também pela instituição. Então, a diferenciação desses três conceitos é importante porque, às vezes, quando se vai estudar para a própria redação de petições, resolução de provas, para o dia a dia mesmo, é importante a gente diferenciar, saber quando o profissional, o advogado da outra parte, o juiz de direito está falando de um instituto ou de outro, para que não haja nenhuma complicação. É um caso que a gente presencia, até nem na condição de defensor público, mas na prática do dia a dia forense, a gente vê, por exemplo, o advogado pedindo, na inicial pedindo assistência judiciária ou assistência jurídica. Está equivocado, porque quem está prestando assistência judiciária ou assistência jurídica para a parte é ele próprio. E tanto faz se ele está fazendo isso de forma gratuita ou de forma paga por meio de contrato. O que ele pede para o juiz é a justiça gratuita. Isso incube o juiz. A respeito da prestação do serviço de assistência judiciária ou assistência jurídica, a doutrina prevê 3 modelos de prestação desse serviço. Seria o modelo caritativo, que é a prestação do serviço de forma pro bono, por advogados que assim se disponibilizam. O modelo Judge Care, que seria o sistema de dativos, também utilizado usualmente aqui no Brasil ainda, e o modelo público, o modelo salariado, que é o modelo através da defensoria pública, o nosso ordenamento jurídico, ele prevê, desde a Constituição de 88 e as emendas subsequentes, o modelo público, que é o modelo de prestação de assistência jurídica através de uma instituição autônoma do Estado, com todas aquelas características que eu mencionei no início. Porém, até que essa instituição esteja efetivamente implementada em todos os estados, que as pessoas realmente tenham acesso a essa instituição, que tenha número suficiente de membros, servidores, e consiga efetivamente concretizar aquilo que prevê a Constituição e o ordenamento jurídico, esse serviço é feito pelos advogados dativos, que se enquadrariam nesse segundo modelo, que é o modelo de Judge Care, como forma de suprir essa lacuna até a efetiva implantação da defensoria pública. Aqui eu citei um exemplo de atividade extrajudicial da defensoria pública, englobando naquele conceito de assistência jurídica,
que foi uma atuação da Defensoria Pública de Chapecó, onde, através de diálogos, ofícios e diversas reuniões com a administração pública da época do Poder Executivo, a gente conseguiu essas providências para sanar problemas que tinham numa escola pública lá da cidade de Chapecó, né? Isso é apenas um exemplo, é bastante rotineiro, né, a realização dessas intervenções extrajudiciais dos defensores públicos para resolver os problemas da forma mais ágil e menos onerosa possível, né? Agora eu trago alguns aspectos processuais civis, já que a aula de hoje da professora Ana, ela é voltada ao processo civil. Eu trago alguns aspectos processuais específicos que englobam a rotina do defensor público. São pequenas nuances, pequenas peculiaridades que existem na atuação do defensor público que acabam o diferenciando dos demais profissionais do direito, né, especialmente o caso do advogado. Uma das questões se refere às prerrogativas que o defensor público possui. As prerrogativas, elas não servem como nenhum benefício ou nenhum luxo para o membro da Defensoria Pública, mas elas são alguns mecanismos para facilitar a prestação de serviço pelo defensor público, justamente para que aquelas pessoas que procuram um serviço que, por excelência, são pessoas em situação de vulnerabilidade, tenham maior efetividade na concretização dos seus direitos. Então, a Lei Complementar 80, de 94, ela prevê no artigo 128 um rol de prerrogativas. Dentre esses, está a dispensa de procuração. O defensor público, para representar a parte, ele não junta procuração, porque a procuração, por excelência, ela representa o contrato de mandato. Ela é um instituto do direito civil, do direito privado. Quando a pessoa ela procura a defensoria pública, não há uma relação de direito privado, direito contratual, entre a defensoria pública e o seu usuário, ou entre o defensor público e o usuário. O que há é uma relação entre a administração pública, por meio do serviço de assistência jurídica prestado pela defensoria pública, com um usuário de serviço público. Por isso que até seria, digamos, incongruente, juridicamente falando, se exigir procuração do defensor público, já que a procuração é decorrente do direito privado. Contudo, se o defensor público precisar realizar alguns atos, dentre aqueles arrolados no artigo 105, dos quais são exigidos poderes específicos, como o caso de realizar um acordo, desistir do processo, renunciar a eventual direito da parte, é exigido, então, a procuração para que fique demonstrado que o defensor público possui aquele poder específico. Aqui, o Código de Processo Civil, no artigo 105, e a nossa própria lei complementar da Defensoria Pública, ela continua usando o termo procuração, mas pelas razões que eu mencionei antes, essa própria incongruência de se exigir procuração de um ente da administração pública, grande parte da doutrina institucional vem pregando que o ideal não seria o defensor público pegar uma procuração da parte, mas sim ele tomar a termo a vontade da parte, ou fazer a parte assinar aquela petição junto, aquele acordo junto. Alguma coisa que externa que a parte autorizou a defensoria pública a realizar aquele referido ato processual, mas não poderes de procuração, justamente pela procuração ser decorrente do direito privado. O mesmo artigo 128, ele prevê a contagem em dobro dos prazos para os membros da Defensoria Pública se manifestarem nos processos judiciais. Isso decorre do fato que a Defensoria Pública, diferente do advogado, por exemplo, não pode limitar o número de pessoas que vão receber o serviço, ou não pode sair ampliando o seu quadro de pessoal a fim de atender toda a demanda. Todas as pessoas que chegam à porta da Defensoria Pública, desde que preencham os requisitos, elas têm que ser atendidas. Então, a demanda é muito grande, e a gente não tem como limitar, desde que a pessoa
obviamente, preenche os requisitos estabelecidos nas normas internas da instituição, né? Então, para facilitar, para evitar que haja uma perda de prazo e a pessoa acabe perdendo um direito, caindo em perecimento de um interesse seu, a lei prevê que haja a contagem em dobro para que o defensor público possa se organizar e preparar melhor as petições dos usuários do serviço para justamente não causar nenhum dano a essas pessoas. Como eu falei, as prerrogativas elas servem para aperfeiçoar a prestação do serviço e não como uma benesse do membro da instituição. O artigo 186 do Código de Processo Civil, ele traz uma redação no mesmo sentido, e a intimação do membro da Defensoria Pública se dá de forma pessoal com vista dos autos. Até bem pouco tempo atrás, eu acho que ainda há um remanescente no TJ de Santa Catarina, a intimação dos advogados ou era feita através do diário eletrônico. Essa intimação ela não é considerada intimação pessoal. Então, os membros da Defensoria Pública, no caso do processo judicial eletrônico, eles são intimados por meio do portal eletrônico. Hoje, até acho que o Dr. Fred vai poder me corrigir se eu estiver falando alguma coisa equivocada, mas hoje, salvo engano, os advogados também passaram a receber a intimação pessoal devido à implantação do EPROC. Todo mundo acaba sendo intimado pelo portal eletrônico e não mais pelo Diário da Justiça. O artigo 186, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ele traz a possibilidade de a Defensoria Pública requerer ao juízo a intimação pessoal da parte, daquela pessoa assistida pela Defensoria Pública, quando precisa se realizar no processo algum ato que não dependa do exercício do membro, mas sim da própria parte. Imagine, por exemplo, a intimação para que seja restituído algum valor, o comparecimento numa perícia ou numa audiência judicial, são todas coisas que o membro não tem como fazer em nome da parte, são atos pessoais. Nesse caso, então, o artigo 186, parágrafo 2º do CPC, prevê essa possibilidade de intimação pessoal por meio do oficial de justiça do Poder Judiciário para que a parte realize dentro do processo aquele ato que a ela incumbe. A respeito da natureza desse dispositivo, discutiu-se no início se era necessário a Defensoria Pública demonstrar que exauriu todos os meios de comunicação com a parte, que não teve meios de avisar a parte pelos termos disponíveis aqui na instituição. A jurisprudência do STJ, do próprio TJ de Santa Catarina e dos pretórios de todo o Brasil, ela é uníssona no sentido que o dispositivo não exige o exaurimento das tentativas pela Defensoria Pública. A Defensoria não precisa demonstrar que ligou, que tentou ligar e a pessoa não atendeu, ou que enviou correspondência, enfim. Porém, pelo princípio da cooperação, previsto nos artigos iniciais do Código de Processo Civil, sempre que possível, a Defensoria Pública, o membro, ele procura contato pessoal, ele procura resolver o problema, procura fazer com que a pessoa cumpra aquela disposição judicial, sem que seja necessário sua intimação pessoal. É uma própria interpretação do artigo, do princípio da cooperação processual, né, a fim de não simplesmente delegar isso ao Poder Judiciário sem qualquer ponderação a respeito, sem qualquer diligência por parte do membro. Então, em regra, a gente procura contatar a parte, embora isso não seja exigido nem pela lei, nem pela jurisprudência, e se não conseguindo, a gente é obrigado a socorrer ao Poder Judiciário para que cumpra o disposto no parágrafo 2º do artigo 186. Aqui são duas prerrogativas que não tem tanta importância como as anteriores, né? A primeira se refere à manifestação por cota nos autos pelos membros da Defensoria Pública. Hoje em dia, em termos de processo eletrônico, esse dispositivo perdeu o objeto, digamos assim, né? Porque todas as manifestações são eletrônicas por meio do próprio peticionamento. E caso o defensor público precise atuar como testemunha, né, a pessoa do membro, por algum motivo, ainda que estranha a função,
precise atuar como testemunha em algum processo judicial, ele possui essa possibilidade de ajustar a data e horário com a autoridade judicial ou administrativa competente. Isso serve também para não causar um vácuo na prestação do serviço público de ciência jurídica, né? Os defensores possuem uma agenda abarrotada, muitos atendimentos, muitas audiências, muitos prazos para cumprir. Então, isso é uma forma de evitar que haja prejuízo aos usuários da Defensoria Pública, né? Uma das atuações da Defensoria Pública previstas no Código de Processo Civil e na própria lei orgânica se refere à atuação na condição de curador especial, né? A curadoria especial dos réus revés e dos incapazes com interesses conflitantes com seu representante, nos exatos termos do artigo 72 do Código de Processo Civil, via de regra deve ser realizada pela Defensoria Pública, né? Isso é previsto tanto no CPC como na nossa lei orgânica como uma função institucional da Defensoria. Os honorários de sucumbência, né? Quando a pessoa perde o processo judicial, ela tem o ônus de arcar com as custas, com as despesas do processo, e também com os honorários do advogado da parte contrária. Porém, se a parte contrária ela for assistida pela Defensoria Pública, o defensor público ele não pode receber honorários. O defensor público ele é remunerado exclusivamente por meio de subsídio, em parcela única, ele não pode receber esse tipo de verba honorária. E também haveria uma certa, digamos, injustiça em fazer com que os réus ou os perdedores das ações cuja parte contrária tenha sido assistida pela Defensoria Pública ganhem vantagem com isso. Esses honorários, eles têm um caráter, digamos, punitivo dentro do processo civil. Então, como uma forma de conciliar isso, a lei prevê que a verba honorária das ações, dos processos, onde a parte vencedora tenha sido assistida pela Defensoria Pública, seja dirigido a um fundo vinculado à Defensoria Pública e cuja destinação desses valores do fundo ela é exclusiva para o aparelhamento da instituição ou para o aperfeiçoamento dos membros. O defensor público não bota a mão em dinheiro nenhum. Esse fundo, o valor desse fundo, ele é destinado exclusivamente para a compra de computadores, cursos, ampliação de sedes, equipamentos, enfim, qualquer coisa que, nesse sentido, que a Defensoria Pública tenha necessidade. Como eu falei no início, a Defensoria Pública, ela possui um caráter incipiente, ela está no início, ela está engatinhando, então essa verba honorária ela é bastante essencial, digamos, para que a instituição se concretize efetivamente. Por isso, então, a legislação entendeu por bem conciliar esses fatores no que diz respeito à verba honorária. O Código de Processo Civil ainda ele traz situações específicas de atuação da Defensoria Pública, como é o caso das ações possessórias. No parágrafo 1º do artigo 554, por exemplo, ele prevê que caso alguém ajuize uma ação possessória e no polo contrário se vislumbre um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência, a Defensoria Pública ela deve ser chamada a atuar nesse feito em prol dessas pessoas, mesmo que nenhuma daquelas pessoas tenha procurado a instituição, porque a missão da Defensoria Pública de atuar em prol dos vulneráveis, ela demanda do próprio ordenamento jurídico, e em muitos casos específicos, ela não depende de provocação daquela parte que faria jus àquele direito de ser assistida pela Defensoria Pública. Essa atuação vem, nesse caso, então, da própria provocação do Poder Judiciário e não por meio de busca pelo usuário do serviço de assistência jurídica. A Defensoria Pública também ela é legitimada para atuação na tutela coletiva, né?
e quando a gente fala em tutela coletiva, a gente tem 3 espécies de demandas coletivas, os chamados direitos transindividuais. Os conceitos dessas 3 modalidades, elas são bem especificadas no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, e eles dizem respeito aos interesses ou direitos difusos, que são aqueles que atendem a toda a coletividade, como é o caso, por exemplo, do direito ao meio ambiente sadio, um direito difuso que abrange todas as pessoas, independentemente de sua condição econômica ou qualquer tipo de vulnerabilidade. Tem também os direitos e interesses coletivos, que se referem àqueles grupos determinados de pessoas, né, por exemplo, pessoas associadas entre si, ou pessoas moradoras de uma certa comunidade carente. São grupos específicos, porém grandes, que possuem interesses comuns, né, e a satisfação desses interesses pode ser buscada também por meio da tutela coletiva de direitos. E, por fim, a gente tem a modalidade dos interesses ou direitos individuais homogêneos, que é quando esse grupo específico de pessoas ele não é delimitado a princípio, mas ele possui interesses comuns em virtude da relação que possui com a parte contrária. Um exemplo bastante corriqueiro é o caso dos consumidores. Por exemplo, vislumbramos uma hipótese em que vários consumidores tenham sido lesados ou prejudicados por algum fornecedor, e todas essas pessoas teriam direito de entrar com uma ação de reparação de danos ou alguma outra ação prevista no CDC para satisfação do seu direito. Então, os legitimados para o usufruto da tutela coletiva, nesse caso se enquadra a Defensoria Pública, poderia atuar em nome desses, substituindo, melhor dizendo, esses consumidores, esse grupo de pessoas, facilitando o acesso à justiça e evitando o abarrotamento do Poder Judiciário com centenas e milhares de ações no mesmo sentido. A legitimidade para a tutela coletiva para a substituição processual, ela depende exclusivamente de lei. Os legitimados, eles são previstos também e principalmente na Lei da Ação Civil Pública, na Lei 7.347 de 85, e a Defensoria Pública, então, já desde 2007, passou a ingressar, integrar, melhor dizendo, o rol previsto no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, juntamente com o Ministério Público, autarquias e associações e a própria Fazenda Pública. Essa tutela coletiva de direitos ela é prevista também no caput do artigo 134 da Constituição Federal, quando afirma que a Defensoria Pública ela tutelará os direitos dos hipossuficientes de forma individual ou coletiva em todos os graus de jurisdição ou mesmo fora do próprio Poder Judiciário. Quando a gente fala em necessitados e hipossuficientes, que são as pessoas que têm direito a utilizar o serviço prestado pela Defensoria Pública, a gente não pode se resumir à necessidade ou hipossuficiência econômica. Existe um rol um pouco mais amplo de pessoas necessitadas que fazem jus à atuação da Defensoria Pública. No embargos, no recurso especial 1.192.577 do Rio Grande do Sul, tramitado no STJ, ficou bem claro, assentado até depois de várias obras doutrinárias no mesmo sentido, de que essa expressão necessitados ela não abrange somente as pessoas em situação de hipossuficiência econômica, mas também outras pessoas e grupos estigmatizados, como a mulher em situação de violência doméstica, os consumidores, as crianças e adolescentes, os idosos, as pessoas privadas de liberdade, enfim, qualquer pessoa que possua um óbice a ter o seu direito de acesso à justiça efetivamente concretizado. Não só o óbice econômico, mas óbices organizacionais ou mesmo por participarem desses grupos vulneráveis específicos. O Supremo Tribunal Federal, já em sede de ação
declaratória de inconstitucionalidade também consolidou o mesmo entendimento. A respeito ainda da legitimidade da Defensoria Pública para a atuação na tutela coletiva de direitos, muito se discutiu se toda demanda coletiva chamaria a atuação da Defensoria Pública. Imaginem, por exemplo, um caso onde vários consumidores de uma marca, digamos, da Ferrari, tenham sido lesados por algum problema de fabricação desse produto milionário. Então, entende-se que em casos nesse sentido, quando a gente não consiga verificar que pessoas vulneráveis estão sendo atingidas, a Defensoria Pública não teria legitimidade para atuar. É uma questão até lógico-jurídica, né? A Defensoria Pública é feita para atuar em prol de pessoas vulneráveis. Porém, a Defensoria Pública, quando atua de forma coletiva, ela não precisa atuar somente em prol de pessoas vulneráveis. Ela pode atuar, por exemplo, no caso de uma lesa a consumidores, e dentro desse grupo de consumidores pode ter pessoas mais ou menos vulneráveis e até pessoas que não sejam vulneráveis. Porém, se dentro das pessoas lesadas haver algum suficiente, a partir do momento que integra esse grupo alguma pessoa em situação de vulnerabilidade, chamaria, então, a atuação da Defensoria Pública. Então, de uma forma bastante resumida, entendeu-se que quando se tratam de direitos difusos, por exemplo, o meio ambiente, aqueles que abrangem toda a coletividade, a Defensoria Pública teria ampla legitimidade para atuar, já que uma vez que é direito de todos, logicamente, as pessoas vulneráveis, as pessoas hipossuficientes, se beneficiariam da atuação da Defensoria Pública nesses casos. Já quando a gente fala em direitos coletivos ou individuais homogêneos, pelo fato de haver uma restrição do grupo beneficiado por essa atuação, seria caso de verificar se naquela hipótese do caso concreto teria ou não um grupo de pessoas que se enquadrariam como usuários do serviço prestado pela Defensoria Pública como prejudicado. Um caso emblemático que a gente tem de atuação da Defensoria Pública nesses casos é o caso da Boate Kiss. Naquele caso, foi reconhecida a legitimidade da Defensoria Pública para atuar em prol das famílias das vítimas, ainda que não se verifique que todas as pessoas prejudicadas fossem hipossuficientes ou vulneráveis. Mas desde que dentro daquele grupo existam pessoas vulneráveis, então é reconhecida a legitimidade da Defensoria Pública. Esse foi o caso da Boate Kiss, por exemplo, que foi reconhecido dessa forma e depois, no futuro, acabou se consolidando na própria jurisprudência do STJ e do STF. Aqui eu trago mais um exemplo de atuação. Esse caso aqui também é da Defensoria Pública de Chapecó, e se trata de uma ação que foi movida pelo Ministério Público de lá, para que não fosse mais fornecido serviço de energia elétrica a pessoas que ocupassem áreas irregulares, né? Seja a área da EPP, loteamentos irregulares que ainda não tenham sido formalizados por meio do atendimento de todas as exigências previstas na Lei de Loteamento Urbano. O Ministério Público entrou com essa ação, então, por meio do não fornecimento de energia, dissuadir que as pessoas ficassem naqueles locais e promover uma espécie de, digamos, evasão forçada das pessoas pobres que moram naquelas regiões daquelas localidades. Houve, então, a Defensoria Pública ingressou na ação. Nesse caso, ela atuou na condição de custos vulneráveis, que é um conceito utilizado para dizer que a Defensoria Pública ela atua como guardiã das pessoas vulneráveis, e em nome próprio ela atuou junto ao judiciário, sem que nenhuma pessoa tivesse procurado ela, somente pela repercussão do caso e a própria intimação do próprio Poder Judiciário para que a Defensoria Pública viesse atuar no feito, a gente conseguiu lá que houvesse, digamos, uma mitigação dessa pretensão do Ministério Público,
para pelo menos permitir que aquelas pessoas hipossuficientes que estavam lá de boa fé e já tinham consolidado sua moradia, sua residência naqueles locais, ainda que de forma irregular, pudessem receber a energia elétrica, né, que é considerado um direito fundamental já há bastante tempo. Né. Outros exemplos de atuação, tem o caso da consecução de creches e de vagas em creche e escolas para crianças e adolescentes. É um caso bastante comum na Defensoria Pública, é um problema, digamos, generalizado nas comarcas e nos municípios em si, que demanda bastante a atuação da Defensoria Pública. Esse segundo exemplo se trata da implantação de serviços residenciais terapêuticos para pessoas em condição de sofrimento mental, para evitar que pessoas com leves distúrbios e tal fossem institucionalizados, né, internados em instituições de acolhimento ou mesmo psiquiátrica de longa permanência, perdendo todo o vínculo com os demais integrantes da comunidade, da sociedade, isso permitindo, então, que essas pessoas sejam tratadas em residências terapêuticas específicas, né, com uma espécie de casa onde cuidadores profissionais da saúde e da assistência social do município cuidam ali de pequeno grupo de pessoas que, apesar de sofrerem alguma espécie de doença ou sofrimento psíquico, possuem condições de transitar na sociedade e tal, violando no mínimo possível e dando a maior normalidade possível à vida dessas pessoas. O terceiro exemplo é uma hipótese foi um caso concreto, aliás, de atuação da Defensoria Pública na capital para que fosse impedida a realização da revista vexatória dos familiares das pessoas presas. Aquele velho e famigerado hábito de a mulher, a mãe da pessoa presa, chega lá para visitar o seu parente, ou mesmo a mãe ou esposa da pessoa presa, chega lá e precisa se desnudar, se abaixar em cima de um espelho e ter sua intimidade e suas partes íntimas expostas e às vezes até violadas e sendo submetidas a essa situação. Então, essa ação civil pública ela foi julgada procedente na capital e ela teve por resultado a implantação, ainda que gradativa, em todas as unidades de scanners, scanners que detectam quando a visita chega para visitar a pessoa presa. Esse scanner ele tem a função de detectar se a pessoa está portando algum tipo de material perigoso ou droga, evitando que a pessoa tenha que se expor a uma situação tão alvitante, né? O quarto exemplo, ele se dá também no contexto de moradia, em Chapecó. Nós temos uma lei nacional que prevê que as pessoas sem condições econômicas devem ter uma assessoria, uma assistência prestada pelos municípios no que diz respeito à arquitetura e urbanismo, para que elas sejam auxiliadas no que diz respeito ao atendimento ao plano diretor do próprio município, né? E isso não acontecia em Chapecó e, por consequência, a gente tem, é um problema também generalizado no Brasil inteiro, várias moradias em situação irregular. Isso foi resolvido também por meio de diálogos e atuação extrajudicial da Defensoria Pública a princípio, e depois acabou culminando no ajuizamento de uma ação civil pública, para que o município prestasse esse serviço, disponibilize essa assessoria, essa assistência, digamos, às pessoas que precisem para a construção da sua moradia. O último exemplo também é um caso de Chapecó, que se trata do fornecimento de água potável em uma comunidade rural, um grupo de pessoas numa comunidade um pouco mais isolada, mas na comarca de Chapecó, que não tinham acesso à água potável, não tinham acesso a esse serviço. Então, através da atuação da Defensoria Pública, a gente conseguiu fazer com que esse serviço chegasse e atendesse a essa população hipossuficiente. Essa aqui é uma notícia a respeito daquele caso
da concessão de assistência à moradia, né, de serviços de arquitetura e engenharia e urbanismo para as pessoas construírem a sua casa, evitando quedar em alguma situação irregular, né? Por último, eu trago aqui esse conceito que ele tem previsão legal, mas ele, digamos assim, é o tema da hora, digamos, no que diz respeito à defensoria pública, que fala dessa atuação da defensoria como o custos vulneráveis, né, o guardião dos vulneráveis, que a defensoria pública efetivamente atue de forma individual ou coletiva em hipóteses em que as pessoas precisem, ainda que não seja procurada. Existe essa postura proativa da defensoria pública e em prol daquelas pessoas em situação de hipossuficiência. Seria isso que eu tinha para falar para vocês hoje nessa minha fala. Espero ter sido claro. Agradeço mais uma vez os professores, o Dr. Fred, e me coloco à disposição para aquilo que precisarem ou tenham alguma dúvida. Obrigada, doutor Fernando. Eu aprendi bastante, principalmente a atuação coletiva da Defensoria Pública, achei bem esclarecedora. Também a curadoria especial da Defensoria Pública, bem interessante. Assim, uma vez eu estava participando de uma audiência também com um defensor público, e a primeira coisa que ele pediu foi se eu tinha esgotado todos os meios de encontrar a parte oposta. Só que era um caso específico, que ele tinha que perguntar isso mesmo. E agora eu fiquei sabendo que o defensor público não precisa. Então, se eu devolvesse essa pergunta, aí também que deu tudo certo, né? Embora o doutor Fernando falou que eles fazem questão, assim, por ética, né, de realmente esgotar, mas não é um dever do defensor público. E a atuação junto ao SEJUC, achei muito interessante que o doutor esclareceu, né, e realmente a diferença ali da justiça gratuita e da assistência judiciária gratuita. Achei muito pertinente também. Então, os professores aprendendo com os alunos, com os ex-alunos, e isso é muito interessante. Eu gostaria agora de deixar a palavra aberta, né, para os acadêmicos, professores, fiquem à vontade, tanto para o doutor Frederico como para o doutor Fernando. Destacando que o doutor Fernando trabalhou na comarca de Chapecó, ali né? E gostei de saber também da atuação extrajudicial da Defensoria Pública, que ajudando na estrutura de colégios, né? Então, assim, ó, as crianças, 50 mil famílias, aquela outra situação ali também da regularização das residências e luz, água, né? Então, além de ajudar 50 mil famílias, ainda ajuda muita criança a continuar estudando. Então, bem interessante. Não tem mais perguntas? Eu gostaria apenas de parabenizar o doutor Frederico, o doutor Fernando, e dizer que é uma satisfação enorme, e dizer mais, como eu aprendi nesta noite. Até teve um momento que eu chamei o meu sobrinho aqui, e eu acho que os exemplos são tão bons para a vida da gente, né? Eu disse, olha, Luca, o doutor Frederico e o doutor Fernando foram alunos na instituição e hoje eles são juízes e defensores públicos, e ele me chama de Didi, e eu disse, hoje é a Didi que está aprendendo com eles. Então, muito obrigada pelo aprendizado, né? Algumas coisas eu revivi, outras coisas realmente aprendi na aula de hoje. Fico feliz que a professora Ana está gravando, porque acho que essa live de hoje
ela é muito rica para nós utilizarmos lá no Núcleo de Prática Jurídica, né, professor Ricardo? Com os nossos acadêmicos do estágio nível 1, do estágio nível 2, eu achei fantástico. Meus parabéns. E muito obrigada. Obrigada, professora, pela participação e estímulo aos alunos participarem também. Professora Ana, sim? Um esclarecimento, já que nós estamos falando aqui do juizado especial e da defensoria pública, né, nessa mesmo debate, talvez seria interessante falar de como funciona no processo crime e sobre a justiça gratuita e tal, né? Na verdade, a defensoria pública ela não atua no juizado especial criminal, né? E não é por má vontade da defensoria pública, porque, na verdade, é importante que se esclareça isso, né? A defensoria pública já tem suas atribuições, né? E a defesa de pessoas que são vulneráveis, que poderiam ser atendidas pela defensoria pública, na verdade, ela se dá pela nomeação de defensor dativo, que é feito pela indicação dos advogados, né? Então é muito comum que advogados que passam no exame da ordem de forma recente e tal, eles acabam se inscrevendo numa lista que há aqui no juizado especial, né, para essa atuação, né, nos processos criminais, que se dá através de nomeação, e quem paga o valor é por meio de uma requisição do próprio Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário disponibiliza uma verba, feita a atuação, né, por ato isolado, né, seja para participar de uma audiência da transação penal ou da suspensão condicional do processo, é fixado um valor, seja para o processo inteiro, né? O ideal seria que a Defensoria Pública atuasse em todos os processos, né, das pessoas, né, doutor Fernando? Mas sabemos que isso não é possível, né? Vamos esperar que a Defensoria Pública, né, tenha um maior número de defensores no seu quadro, para que isso, enquanto ainda não é possível a Defensoria Pública atuar nos processos do juizado, aí é feita, então, a nomeação dos advogados inscritos aqui no juizado, que são pagos através de uma verba do Poder Judiciário. Interessante é o pessoal da 10ª fase aí, que está se formando, já passou no exame da ordem na 9ª, e já está aí com um pezinho na atuação, né? Obrigada, doutor. Olha, foi muito esclarecedor para o mercado de trabalho, inclusive. Doutor Fernando, gostaria de fazer uma finalização? Na verdade, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite. É uma honra rever professores tão queridos que fizeram parte da minha juventude, digamos, não só da minha formação, como é o caso, especificamente do Dr. Ricardo, que eu cheguei a trabalhar com ele como estagiário no escritório. Até hoje, quando vou para Brusque, visito o Ricardinho. Acho que o Ricardinho deve estar acompanhando esse encontro, talvez. É muito bom a gente ter contato também com os alunos, porque eu me lembro do tempo que eu era acadêmico, a falta que faz você ter contato com pessoas já formadas, que já estejam no mercado de trabalho, na atuação jurídica das mais variadas profissões, né? Eu lembro, o doutor Frederico, além de ter trabalhado com ele recentemente aqui em Blumenau, ele foi meu professor também, quando eu estava na graduação, e eu lembro de uma das falas dele, inclusive, que nos incentivou bastante, porque nós tínhamos um grupo de colegas que não eram os rapazes mais estudiosos da universidade, e ele acabou dizendo que não necessariamente os mais estudiosos, aqueles que sentam na frente e tiram as melhores notas, vão conseguir realizar seus sonhos profissionais e pessoais depois da graduação. Isso vem muito do esforço pessoal e não só dentro da sala, também, obviamente, dentro da sala, mas do estudo feito fora, através dos livros, dos cursos extra-classe e da dedicação pessoal
de cada um. Eu lembro dessa fala do doutor Frederico, eu lembro que ainda nós, os colegas menos estudiosos da época, chegamos a comentar, então, se o Frederico conseguiu, né, porque ele não era juiz ainda, né, mas se ele consegue se formar e dar aula, falando isso, é porque todos nós podemos, né? E às vezes os alunos têm alguma dificuldade de aprendizado e acabam se desestimulando ou algo assim, e se fosse para deixar um conselho, alguma coisa assim, é que não desistam, extraiam esse conhecimento que os professores têm para dar para vocês, busquem conhecimento através de outras fontes, mas principalmente não se desesperem, não se afobem. Tem muitos alunos que chegam na nona, na 10ª fase, começam a viver uma espécie de crise existencial por não estarem encaminhados, ou de não serem os melhores alunos da sala, algo nesse sentido. Então, se fosse para deixar algum conselho para os alunos, é que não se desesperem, continuem estudando, a vida vai dar seu jeito, se dedicando, é possível você atingir a profissão e realizar dentro do direito aquilo que te dá satisfação pessoal e te ajude na caminhada. Muito obrigada, doutor Fernando. Isso realmente é algo que é real, né? A gente vem comprovando que muitas vezes os alunos que têm maior assim, humildade científica e humildade para poder aprender, independente de ser o aluno nota 10 da turma, realmente se destacam no mercado de trabalho. E aí vocês são a prova viva aí que o objetivo, a determinação, o estudo, né, o companheirismo também com os colegas, isso tudo leva ao sucesso, né? Obrigada. Professor Ricardo, gostaria de fazer uma finalização? Sim, professora Ana. Só, na verdade, agradecer, né, a você como mediadora, ao doutor Fernando e ao doutor Fred pela participação, por trazer aí esse conhecimento e a experiência deles vivida aí nas suas áreas profissionais aos nossos acadêmicos e também a nós, né, que é o tipo de conhecimento, de informação que nos agrega muito, e toda a experiência, essa prática é importante. Agradeço também aos professores, professoras que estiveram aí, né, os nossos acadêmicos e acadêmicas, e também outros colegas, advogados, que também marcaram presença, nos deixando aí um alô, e que foram alunos egressos. E essa live aqui vai ficar no canal do YouTube na Unifeb, e tenho certeza que quem vai ter a possibilidade de assistir vai agregar muito, muita informação e muito conhecimento. E a professora Bino, acho que foi muito feliz quando falou que realmente eu tinha também aqui assistindo, né, que nós podemos utilizar muito, né, quer dizer, já vai ficar no canal do YouTube da Unifeb a partir da semana que vem. Então, os acadêmicos aí poderão estar, quem assistiu poderá estar reprisando e assistindo, e também aqueles que não participaram aí, que estão em aula e que vão ter oportunidade para estar assistindo. Então, é muito conhecimento, é muita informação, e que nos interessa também para o nosso curso, interessa muito, né, ao nosso curso de Direito. Então, agradeço em nome do Laboratório de Cidadania, Educação e Direito da Unifeb, e também em nome da instituição, o tempo dispensado aí pelos nossos convidados e também pela mediadora. Muito obrigado. Agradeço, desejo uma ótima final de noite, a presença de todos os acadêmicos, professores, que muito estimula. Luciano, mestre da conciliação, muito obrigado. Qualquer dia, Luciano, ele vai fazer uma live sobre conciliação, Adriana e Raquel, entendeu? Conciliação e mediação, vai ser um sucesso, tá bom? Gente, eu também queria só dar uma palavrinha, agradecer, então, aos nossos queridos alunos a participação, né? Que agora vocês são nossos mestres, e agradecer e assim, ó, dizer que a Unifeb se orgulha muito, né,
de ter feito parte da história de vocês e vocês da nossa história, tá? Muito obrigada, parabéns mesmo. E, Fernando, se possível, você pudesse compartilhar conosco o teu material, aquele para a gente também depois dar uma estudada lá no NPJ, né, Bina? Obrigada, um abraço. Obrigada, doutor Fernando. Obrigada, doutor Fred. Obrigada, professor Ricardo. Boa noite. Obrigado, agradeço a todos aí, boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada, doutor Fred. Obrigada, Fernanda. Tchau, tchau, Luciano. Tchau, Fernando. Foi muito bom. Show, né? Boa Show noite. mesmo. Boa noite. Para de gravar, Ana, para a gente fofocar. Quem está gravando é o